Olá, tudo bem? Como é que você está? Antes de começarmos esta nossa conversa, este nosso encontro de hoje, volto a insistir para que você, se não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, que você o faça. E dê ali o seu like, essas coisas todas para promover maiores encontros por aí afora nas pessoas que você conhece. Que você passe isso para frente, além de curtir, é claro, inscrever-se e curtir adequadamente todos os trabalhos que já tenho por aqui. Tudo bem? É um pedido insistente, porém sempre vou fazer, porque é natural que as pessoas às vezes se entretêm com o conteúdo do que estão vendo e se esquecem de inscrever-se, de passar para frente como sugestão para os seus amigos. E se você não gostar, que passe para seus inimigos, mas espero que você goste sempre. O nosso encontro de hoje tem um objetivo simples. Eu começo com uma pergunta. Sabia você que gramática e literatura, na sua origem, significam basicamente a mesma coisa? Aí você diria, mas gramática e literatura são sinônimos? Não são necessariamente sinônimos, mas ambas têm a mesma fonte, a mesma origem filológica e até certo ponto filosófica. Gramática é uma palavra de origem grega, vem lá do grego grammatike, com dois M's, com KE no final, com acento, gramatike. Passando para o latim, gramática, com dois M's, mas praticamente quase igual em português mesmo, só que em latim com dois M's e sem acento, porque latim não trabalha com acento. E as duas palavras estão ligadas aos símbolos, às letras do alfabeto. De forma que esse grama que você tem em gramática é o grama que você vai ter, por exemplo, na palavra hemograma. Esse grama quer dizer desenho, descrição, e no caso nosso de língua, ele é traduzido como sendo letra, palavra. Não é isso? É isso que quer dizer o grama de gramática. É uma extensão. Mas se você pega uma palavra como hemograma, hemo, que quer dizer sangue, grama, quer dizer desenho, é o desenho dos componentes do seu sangue, tudo vem ali desenhadinho, descrito. Isso quer dizer hemograma. É o mesmo grama que você tem na palavra gramática. E gramática, então, de origem grega, ao passo que literatura é de origem latina. Mas veja, a palavra gramática passou para o latim. Está bem? Então, entre o latim e o grego, eu já falei para você que sempre houve uma grande conexão, porque os gregos influenciaram muito culturalmente os romanos, que são os donos do latim. De forma que a diferença entre gramática e literatura está exatamente no objetivo a que as duas coisas se propõem. A gramática é ciência, por isso ela vai trabalhar com as letras do alfabeto, quando eu digo letras do alfabeto, constituindo as palavras. A gramática vai, então, trabalhar com as letras do alfabeto, com as palavras, mas de uma forma normativa, ou seja, por meio de regras. A gramática trabalha com regras, com normas. Aí você tem as regras de acentuação, de pontuação, de concordância verbal, nominal, essas regras todas que você conhece. Ao passo que a literatura, que vem lá do latim, literatura vem do latim litera, com dois T's, e litera vem de literatura vem de litera, com dois T's, literatura em latim, e vem de litera, que quer dizer exatamente letra, como é o grama de gramática. Aí vem a diferença. Enquanto a gramática é normativa, trabalha com regras, com leis estabelecidas, ela é, então, ciência. Ao passo que a literatura não trabalha com normas, com leis estanques, embora tenha também, né, a literatura tenha lá suas leis também,
Não é aquela coisa desenfreada, não. Inclusive as leis de se trabalhar com métrica, aquela coisa toda que você conhece, com rima. Não é bem assim você achar que é aquela coisa desenfreada, não. Mas a literatura é mais arte. Então, enquanto gramática é a ciência das letras do alfabeto, ou seja, vai mostrar como é que as palavras são usadas de forma normativa, a literatura já é no campo da arte, vai empregar artisticamente as palavras. Então, a literatura é mais livre, é mais solta, não obedece 100% normas, ao passo que gramática é 100% uma coisa normativa. Combinado? Então você percebeu. Mas na origem, ambas as palavras estão ligadas a letras, aos desenhos, que são exatamente as componentes do nosso alfabeto. Tá bem? Isso ficou claro para você, né? Aqui neste nosso encontro, eu quero falar um pouco sobre as divisões da gramática. Para estudar os fenômenos da língua portuguesa, a gramática se divide em 4 frentes. A fonologia, que é a parte da gramática, fonologia, fono quer dizer som, e logia, estudo. É a parte da gramática que estuda os componentes sonoros das sílabas e, por extensão, das palavras. São chamados fonemas. Então, fonologia é a parte da gramática que se ocupa dos fonemas. Lembrando com você que os fonemas formam as sílabas formam as palavras. Então, o fonema é a menor unidade sonora de cada sílaba. Via de regra, os fonemas são representados pelas letras, são sempre representados pelas letras e coincidem quantitativamente na maior parte com as letras, mas nem sempre. Por exemplo, você pega uma palavra como chá, C-H-A, você tem 3 letras, é uma palavra monossilábica, mas aí dentro você não tem 3 sons, você só tem 2, porque o CH é representado fonologicamente pelo X. Então esse CH é o que nós chamamos de dígrafo, tá bem? Então você tem na palavra chá 3 letras mais 2 fonemas. Então, para lembrar a você que nem sempre a quantidade de letra coincide com a mesma quantidade de fonema. Na maioria, sim, mas nem sempre. E às vezes acontece o contrário. Você pega uma palavra, por exemplo, como fixo, que tem 4 letras, F-I, o X-O. Mas o X tem 2 sons, ele tem o som de K e de S. Então é uma letra representando 2 fonemas, ao contrário do que aconteceu com a palavra chá. Então quando você tem 2 letras representando um só fonema, chama-se dígrafo. Di quer dizer 2 e grafos letras, 2 letras representando um só fonema. E quando você tem, no caso da palavra fixo, você tem uma letra, que é o X, representando 2 fonemas. Então, é o contrário de dígrafo. Isso é chamado, então, de dífono. Di 2, fono, sons, fonemas. Então, você tem aí 2 fonemas, o K e o S, representados por uma letra. Então, veja, dígrafo e dífono são mais ou menos antônimos. Mas lembrando a você aí, de forma bem clara, que nem sempre o número de letra corresponde ao número de fonema. E para estudar, então, os fenômenos da língua portuguesa, você tem aí a fonologia, que cuida dos fonemas, como acabei de falar. Você tem a morfologia, que é uma segunda frente da gramática. Morfologia, veja que são todas palavras gregas. Fonologia, morfologia, sintaxe, morfossintaxe, são as divisões da gramática. Como gramática é uma palavra grega, então as suas divisões são todas de origem grega. Então, o que é a morfologia? Que é a segunda parte que estuda a gramática. Morfologia, morfos quer dizer forma, e logia, estudo. Então, morfologia já é a parte da gramática que estuda a palavra na sua forma, na sua estrutura. Aí vem
a derivação, se ela é uma palavra derivada, se é uma palavra primitiva, se ela é uma palavra variável ou invariável. Então, é essa parte da gramática que cuida da palavra em si. Isso aqui é a morfologia. E, com base nisso, é que você vai, inclusive, classificar as palavras de diversas formas. Por exemplo, em 10 classes gramaticais. Você conhece. Quais são as 10 classes gramaticais? As mais famosas, as mais importantes são os substantivos e os verbos. São as duas classes gramaticais mais poderosas. E relacionadas ao substantivo, você tem 4 outras classes gramaticais que são quais? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Estas 4 classes gramaticais só existem em função do substantivo. Combinado? Então veja, o substantivo e os seus determinantes já representam 50% das classes gramaticais, que são 10. Aí vem mais o verbo, o advérbio, a interjeição, a conjunção e a preposição. Então, totalizando 10 classes gramaticais. Está bem? Mas existe atualmente uma 11ª categoria, que não é oficializada, mas que representa essa categoria palavras que não se enquadram necessariamente em nenhuma das 10 classes gramaticais. Entram aí as palavras denotativas, que a gente chama na língua. Denotativas de inclusão, de exclusão, de realce e assim por diante. Então seria uma 11ª categoria. Mas eu quero falar aqui sobre as categorias gramaticais oficiais que temos, que são essas 10 que acabei de dizer. E a outra divisão da gramática é a sintaxe, a terceira divisão da gramática, a sintaxe. Palavra grega, esse sin de sintaxe, quer dizer conjunto, harmonia. É o mesmo sin que você vai ter, por exemplo, na palavra simpatia. Olha que bonito é a palavra simpatia. Sin quer dizer conjunto, união, harmonia. Empatia quer dizer sentimento. Então, quando você tem empatia com alguém, empatia, quer dizer, seus sentimentos se coadunam com os de outra pessoa. Isso que quer dizer empatia, identificação. E sintaxe, que é o mesmo sin que você tem na palavra simpatia, simpatia, como eu disse, o sin quer dizer conjunto, harmonia, empatia, sentimento. Então, o que é simpatia? É quando os seus sentimentos se reúnem em favor de uma coisa. Você tem simpatia por aquela coisa, por aquela pessoa. Quer dizer, uma reunião dos seus sentimentos em favor de. E esse sin de simpatia está dentro da palavra sintaxe, que é essa terceira divisão da gramática. O que quer dizer a palavra sintaxe? Sin, conjunto, harmonia, reunião, e taxe quer dizer análise, percepção, conhecimento. Então, seria o que a palavra sintaxe? A parte da gramática que estuda as palavras em reunião com outras e, consequentemente, formando os chamados termos da oração. Então, aí que você vai falar em sujeito, em objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, complemento verbal, que são os objetos, é claro, os adjuntos, todos. Então, você, quando diz que tal expressão é o sujeito, que é o objeto, isso aí você vai ter que fazer aquela reunião, aquela harmonia com outros elementos para dizer quem é sujeito, quem é objeto, quem é complemento, quem é adjunto e assim por diante. Então, a sintaxe só existe como determinação das palavras como termos da oração. Então, você quando você classifica sujeito, objeto, então essa classificação dos termos da oração só é possível quando as palavras estão em conjunto dentro do contexto fraseológico. Então, isso que é a sintaxe. Então, veja, a morfologia estuda a palavra em si, a estrutura, a origem, se é variável ou não, é a palavra em si. Agora, a sintaxe já é a palavra em harmonia com outras, formando os termos da oração.
Agora vem uma curiosidade. Uma quarta divisão da gramática é a chamada morfossintaxe, que para mim tem um significado grandíssimo, porque ela é uma união da morfologia com a sintaxe. O que é a morfossintaxe? É a classificação e, consequentemente, a semântica atribuída às palavras dentro do contexto. Então, você vai classificar uma palavra X, por exemplo, como adjetivo, como advérbio, como numeral, a depender do contexto, porque existem muitas e muitas palavras dentro da língua que têm N possibilidades de classificação gramatical. Então eu trouxe aqui para você, por exemplo, algumas frases que quero discutir com você. Então olha que curioso, a morfossintaxe pega a palavra que seria morfologia, mas analisa a sua classificação e, consequentemente, a sua semântica dentro do contexto. Eu acho muito interessante a morfossintaxe por causa do valor contextual, porque o contexto é muito significativo. Palavras, por si, pouco interessam. O contexto é que diz tudo. Aqui, por exemplo, eu trouxe para você, então fica bem claro que a morfossintaxe estuda as categorias gramaticais a partir do contexto. Você vai falar, então, que palavra tal é adjetivo, que é um pronome, que é um advérbio, dependendo do contexto. Por exemplo, aqui, eu quero que você raciocine comigo exatamente essas frases que eu vou deixar aí para você pensar comigo. Por exemplo, essa frase, certos amigos nem sempre são amigos certos. Olha, certos, a palavra aparece duas vezes. Mas, veja, então, quer dizer, individualmente é a mesma palavra. É um masculino, plural, é uma palavra automaticamente variável, uma palavra primitiva, ela não é derivada de ninguém, quer dizer, você está falando aí na morfologia. Mas quando você vai pegar a classe gramatical, aí você contextualiza e vai ver que, por exemplo, esses certos de certos amigos é sinônimo de alguns amigos, determinados amigos. Então, isso é um pronome adjetivo indefinido. Então, como se refere a amigos, que aí no caso é um substantivo, você está vendo aí o quadro do substantivo e os seus determinantes, artigo, numeral, pronome e adjetivo. Então, esses certos de certos amigos é exatamente um pronome adjetivo indefinido, sinônimo de alguns. Pronome adjetivo, lembrando com você, é aquele que acompanha o substantivo, porque os pronomes podem representar os substantivos. Aí eles são chamados pronomes substantivos, tá bem? E quando você diz nem sempre são amigos certos, esse certos já não é sinônimo de alguns, como o primeiro. Esses certos significa o quê? Quando você fala nem sempre são amigos certos, ele significa verdadeiros, amigos esperados, amigos tidos como legítimos. Então ele é, no caso, sinônimo de verdadeiros, ele é um adjetivo. Então, o primeiro é sinônimo de alguns e o segundo é sinônimo de verdadeiros. O primeiro é um pronome indefinido, o segundo é um adjetivo. Então, isso aqui é a morfossintaxe. É essa parte da gramática que pega a palavra, mas para classificá-la dentro do contexto, você tem essas diferenças de classes gramaticais. Aí entra a morfossintaxe, que é uma mistura da morfologia com a sintaxe. Quer dizer, em ambos os casos aí são duas palavras plurais, são duas palavras masculinas, são duas palavras primitivas. Veja, você está trabalhando a morfologia, ou seja, a forma da palavra. Mas dentro do contexto elas assumem duas classes gramaticais. Então a reunião dessas palavras dentro do contexto aí mostra a face da sintaxe. Então você pega a morfologia e mistura com a sintaxe, a morfossintaxe. Ou seja, a classificação da palavra dentro do contexto, a depender do contexto. Olhe este outro exemplo.
É muito comum você escutar essa frase: homem que é homem não chora. Então você, quando diz homem que é homem não chora para alguém, esse não aí que está sublinhado, é óbvio que é um advérbio de negação. Homem que é homem não chora, você está negando a possibilidade do homem chorar, de o homem chorar. Mas vai que a pessoa com quem você está conversando discorde de você e diz: não, vírgula aí, ó, não, homem chora. Então compare esse não de não, homem chora, por acaso ele está negando o choro do homem? Não, pelo contrário, ele está afirmando que o homem chora. Então olha que loucura, isso é morfossintaxe. A mesma palavra é um advérbio de negação na frase de cima e um advérbio de afirmação na frase de baixo, aí do diálogo. Quando você diz não, homem chora, esse não poderia ser trocado por sim. Sim, homem chora, por que não? Então o primeiro é um advérbio de negação, o segundo é um advérbio de afirmação. Olha que loucura e que bonito é isso. A morfossintaxe, eu adoro morfossintaxe. Olhe este outro exemplo. Eu dou uma frase aí com o o em 3 aspectos. O garoto, eu sublinho esse o de o garoto, chegou espantado à sala de aula. Mandei-o, então, a sentar-se. Está sublinhado esse o de mandei-o. Queria entender o que se passava com ele. Está sublinhado esse o de ok. Então, você tem o de o garoto, o de mandei-o e esse o de ok. Então, tudo é o. Morfologicamente, você sabe que é uma palavra, inclusive, singular. Isso é morfologia. Mas você sabe a classe gramatical desse o? Olha, o o quase sempre é um artigo, mas nem sempre, ele pode ser outras coisas. Ele pode ser outras coisas. Então, você, quando diz o garoto chegou espantado, esse o acompanhando o substantivo garoto, indiscutivelmente é o artigo o. Mandei-o, então, a sentar-se. Esse o daí já não está acompanhando nenhum substantivo. Pelo contrário, ele está substituindo o substantivo garoto. Você, quando diz mandei-o, então, a sentar-se, você mandou o garoto. Então, ele está substituindo. E como ele está anexo ao verbo, dando aí uma ênclise, ele é o famoso pronome pessoal oblíquo átono. Lembrando com você que os pronomes átonos são aqueles que dão próclise, ênclise, que é o caso de mandei-o, e mesóclise. Por exemplo, dar-te-ei um abraço hoje à noite, vê-la-ei amanhã. Então aí você tem os pronomes no meio do verbo. Isso é a chamada mesóclise. E se eu digo, eu ouvi ontem na rua, aí está o o antes do verbo, é uma próclise. Então, os pronomes átonos são aqueles que se anexam ao verbo, são dependentes da pronúncia do verbo, dando próclise quando vem antes do verbo, ênclise quando vem após o verbo, que é o caso desse mandei-o, e mesóclise, que mesóclise só acontece com o verbo no futuro do presente ou do pretérito, quer dizer, o pronome no meio do verbo, separando o verbo ao meio. Então está aí para você o que é a morfossintaxe, a importância do contexto para que você defina a classe gramatical da palavra. Olhe este outro exemplo. Todo dia eu trabalho. Esse todo aí, ó. E a frase de baixo, eu trabalho todo o dia. Então, todo. Morfologicamente, você tem palavras masculinas, no singular, quer dizer, você está trabalhando na forma das palavras. Mas a classe dessas duas palavras aí, nos dois momentos, a classe seria a mesma. Então, quando você diz, por exemplo, todo dia eu trabalho, cada dia, seja hoje, como ontem, como amanhã, é cada dia. Mas eu estou dizendo qual é o dia? Se é hoje, se foi ontem, se é amanhã? Não, cada dia eu trabalho, não estou dizendo que dia é. Então, ele é um pronome indefinido. Pronome adjetivo indefinido. Agora, quando você diz,
eu trabalho todo o dia, a presença desse artigo o, aí entre o todo e dia, faz a categoria gramatical mudar completamente. Quando você diz, eu trabalho todo o dia, você não está dizendo que cada dia você trabalha. Você está dizendo que você trabalha o dia inteiro. Então, esse todo aí já é sinônimo de inteiro. Eu trabalho o dia inteiro, todo o dia. Agora, se você diz, eu trabalho todo dia, aí é o todo de cima. Mas a presença desse o mudou completamente dentro do contexto esse segundo todo, que passou a ser sinônimo de inteiro, portanto, um adjetivo. Então, veja, o primeiro todo é sinônimo de cada, é um pronome indefinido. Eu não estou dizendo qual é o dia, está indefinido. Mas quando você fala todo o dia, é o dia inteiro, é um adjetivo. Combinado? E olha esse outro exemplo, já é 12:30. Meu Deus, como tem gente que erra isso, hein? Como tem gente falando, já é 12:30. Mas calma lá, cá para nós. Esse meio aí, veja, referente à palavra dia, esse meio quer dizer metade, ele é um numeral. Olha lá o substantivo e os seus determinantes. Ele é numeral. Quando você fala, eu trabalho, já é, aliás, 12:30, então esse meio-dia aí é um numeral, inclusive, fracionário, né? E o segundo, por que tem que ser meia e não pode ser meio? Porque se você diz, já é 12:30, seria meio o que você estaria dizendo? Veja que nesse segundo caso aí está subentendido a palavra hora. Já é meio-dia, quer dizer, metade de um dia, isso é um numeral fracionário, e a metade de uma hora, a palavra hora está aí subentendida, está elíptica. Então já é 12:30. Agora, olha que engraçado, se você diz já é 12:30, por que você não diz, então, já é um dia? Porque aí você está dizendo já é meio-dia mais meio-dia, porque estaria subentendida a palavra dia, já é meio-dia e meio-dia. Seria melhor você dizer, então já é um dia. Então vai aí, nesse caso é meia, porque está subentendida a palavra hora. Mas em ambos os casos, esse meio aí é o quê? Ele é um numeral fracionário. Só que com um detalhe. O primeiro, o meio de meio-dia, está acompanhando o substantivo dia. Então, se ele acompanha, ele é um numeral adjetivo. Agora, o segundo, que é meia, está substituindo o substantivo. Então, ele é um numeral substantivo. Então, como eu disse a você, numeral, pronome, quando eles acompanham o substantivo, são numerais, pronomes adjetivos. E quando representam, quando substituem, são numerais, pronomes substantivos. Combinado? Então ficou claro para você. O primeiro acompanha a palavra dia, é um numeral fracionário, porém um numeral adjetivo. O segundo dá a ideia de fração, por isso é numeral fracionário, mas está representando a palavra hora, então um numeral substantivo. Então olha aí a morfossintaxe, como é importante você trabalhar adequadamente a morfossintaxe. E encerrando essa série que estou mostrando para você, vem a frase aí com esse meio, que como se vê também as pessoas errarem. Olha só, a garota estava meio confusa. Então veja aí, ó, meio-dia, meia, meio confusa. Será que esse meio de meio confuso é igual a esse meio de meio-dia e meia hora? Ou seja, será que ele é numeral? Então você não está dizendo que a moça, a garota, estava com a metade confusa. Isso não é sinônimo de metade, então não é numeral. Esse meio aí, de meio confuso, é sinônimo de mais ou menos. Então a garota estava nem muito, nem pouco, estava mais ou menos. Então isso é um advérbio de intensidade. Então olha que engraçado, tanto é que ele não se refere a substantivo nenhum. Veja que os dois de cima, o meio de meio-dia se refere a dia. E o meia
que está substituindo a palavra subentendida é a palavra hora. Então, os dois estão relacionados a substantivo. E esse meio de meio confuso está modificando a palavra confusa, garota confusa. Confusa é um adjetivo. Então, esse meio aí nada tem a ver com numeral. E as pessoas costumam dizer, eu estava meio... Isso é um erro sempre no feminino, né? Normalmente, quando se refere a alguém do sexo feminino. Se uma moça diz, hoje eu estava meio cansada de manhã, então não é meia cansada, você estava meio, mais ou menos, nem muito nem pouco, mais ou menos. Você ontem, eu falo para uma moça, você ontem estava meia triste, o que foi? Não, meia triste, para com isso. Você ontem estava meio triste, esse meio quer dizer mais ou menos. Combinado? Então você acabou de ver aí as 4 divisões da gramática, o que é que elas significam, e lembrando com você que a gramática é um trabalho científico das letras do alfabeto, formando sílabas, palavras, contexto, poesia, crônicas, contos, conversa sua com todo mundo e assim por diante. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.